Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 20ª aula da disciplina de Cálculo 1. Nesta semana, nós veremos algumas aplicações da derivada. Particularmente nesta aula, nós introduziremos o conceito de taxa de variação. Dada então uma função y igual a f de x, quando a variável independente varia de x a x mais ΔX, a variação em y será f de x mais ΔX menos f de x, que nós chamaremos de ΔY. Assim, o quociente ΔY sobre ΔX, que é dado por f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, representa a taxa média de variação de y em relação a x. Agora, aplicando o limite neste quociente para ΔX tendendo a zero, nós temos por definição que isso é f' de x e será a taxa instantânea de variação ou simplesmente a taxa de variação de y em relação a x. Então, a taxa de variação de y em relação a x é dada por f' de x. A interpretação da derivada como uma razão de variação tem diversas aplicações e nós veremos a seguir dois exemplos. O primeiro exemplo nos diz que numa granja experimental constatou-se que uma ave em desenvolvimento pesa em gramas ômega de t, que é dado por 20 mais meio t mais 4 ao quadrado para t entre 0 e 60 dias, e 24,4t mais 604 para t entre 60 e 90, onde o t é medido em dias. Observe que no 60 o valor de ômega de t coincide, por isso não tem problema que esteja definido para t igual a 60 em ambas as partes da função. O primeiro item nos pergunta qual a razão de aumento do peso da ave quando t é igual a 50. O segundo item nos pede quanto a ave aumentará no 51º dia. O terceiro, qual a razão de aumento do peso quando t é igual a 80. Observe que para t igual a 50, a função é definida por 20 mais meio t mais 4 ao quadrado. E quando o peso é igual a 80, a função é definida por 24,4t mais 604. Então, para o primeiro item, qual a razão de aumento do peso da ave quando t é igual a 50? A taxa com que a ave aumenta de peso é dada, então, pela razão de variação da função ômega de t em relação a t. Portanto, para um tempo t qualquer, a taxa é dada pela derivada desta função. Derivada da função ômega de t será dada por meio vezes 2 vezes t mais 4. Observe que, para a derivada do 20, derivada de constante é zero, o meio se mantém, porque é uma constante, vezes a derivada de t mais 4. Nós fazemos a regrinha da potência, então o 2 vem multiplicando, vezes t mais 4, vezes a derivada do t mais 4, derivada de t é 1, derivada de 4 é 0, então isso é vezes 1. Portanto, a derivada da função para t igual a 50, nós estamos considerando essa primeira parte da função, então a derivada será meio vezes 2 vezes t mais 4. Conforme nós comentamos aqui, o 2 pode ser simplificado, sobra então t mais 4. Portanto, a derivada será dada por t mais 4. Agora, para t igual a 50, nós substituiremos na função, teremos que a derivada será 54 gramas por dia, ou seja, a razão de aumento do peso da ave quando t é igual a 50 é 54 gramas por dia. Veja que a função nos dá peso em gramas e o tempo é dado em dias. Portanto, aqui, como nós temos o quociente, que é dado pela taxa de variação, a nossa ômega' de t será gramas por dia. Portanto, a taxa de variação que estávamos procurando
é 54 gramas por dia. No segundo item, nós queremos saber quanto a ave aumentará no 51º dia. O que nós faremos é a diferença entre o peso no 51º dia menos o peso no 50º dia. No 51º, o peso será 20 mais meio, 51 mais 4 ao quadrado. Menos o peso no 50º dia, então ficamos com menos 20, menos meio, 50 mais 4 ao quadrado. O 20 pode ser cancelado, 20 menos 20. Ficamos com meio, 51 mais 4, 55 ao quadrado, menos meio, 50 mais 4, 54 ao quadrado. Colocamos o meio em evidência, ficamos com meio, que multiplica 55 ao quadrado, menos 54 ao quadrado. Obtemos, então, isso é 109 sobre 2, que é 54,5 gramas. Portanto, no 51º dia, a ave aumentará 54,5 gramas. No terceiro item, novamente, nós queremos saber qual a razão de aumento do peso agora para t igual a 80. Veja que para t igual a 80, a função está definida dessa segunda forma. E neste caso, a derivada, então, será a derivada de 24,4t mais 604. Derivada de 24,4t, 24,4. Mais derivada de 604 é zero. Então, a derivada desta parte da função será simplesmente 24,4. Então, para o terceiro item, nós temos que ômega' de t é 24,4 gramas por dia, porque nós estamos também calculando a taxa de variação. Então, nós temos o quociente ΔY sobre ΔT. ΔY é dado em gramas, ΔT é dado em dia. Portanto, a razão de aumento do peso quando t igual a 80 será 24,4 gramas por dia. O nosso segundo exemplo nos diz que os lados de um triângulo equilátero crescem a taxa de 2,5 centímetros por segundo, ou seja, a variação do lado com relação ao tempo será 2,5. Chamando o lado de L e chamando o tempo de T, esse será dL dt, portanto, nós temos que dL dt é igual a 2,5. O primeiro item nos pede qual é a taxa de crescimento da área desse triângulo quando os lados tiverem 12 centímetros de comprimento. Então, nós queremos saber a variação da área com relação ao tempo. O segundo item nos pede qual é a taxa de crescimento do perímetro quando os lados medirem 10 centímetros de comprimento. Então, nós vamos chamar A de área e L do lado do triângulo. Para o primeiro item, como a área de um triângulo equilátero é dado por A igual a raiz de 3, L ao quadrado sobre 4, então dA dt será dada por dA dL vezes dL dt. Nós estamos usando aqui a regra da cadeia. Agora, o A é raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Portanto, o dA dL, que é a derivada, será raiz de 3 sobre 4, que é uma constante, vezes a derivada de L ao quadrado. Derivada de L ao quadrado, nós usamos a regrinha da potência, será 2L. Então, nós obtemos que isso é raiz de 3 sobre 4 vezes 2L, vezes o dL dt, que foi dado no início do exercício, e como nós comentamos, é igual a 2,5. Portanto, fazendo essas multiplicações, nós obtemos que isso é 1,25 raiz de 3 vezes L. Agora, o exercício pede para L igual a 12. Então, substituindo L igual a 12, nós ficamos que dA dt é igual a 1,25 raiz de 3 vezes 12. Nós obtemos, então, que isso é 15 raiz de 3 centímetros ao quadrado, que é a unidade de área, por segundo, que é a unidade de tempo que está sendo usada. O segundo item nos pede a variação
do perímetro com relação ao tempo. Então, dado P, o perímetro do triângulo, nós temos então que P é dada por 3L. Assim, a variação do perímetro com relação ao tempo, novamente utilizando a regra da cadeia, nós temos que dP dt é igual a dP dL vezes dL dt. dP dL é a variação do perímetro com relação ao lado. Como o perímetro é igual a 3L, essa derivada será a derivada de 3L, que é 3, vezes o dL dt, que novamente do início do exercício nós temos que é 2,5. 3 vezes 2,5, isso é 7,5. Então, a variação do perímetro com relação ao tempo será de 7,5 centímetros por segundo. Centímetro é a unidade do perímetro, segundo é a unidade que está sendo utilizada para tempo. Então, a variação do perímetro com relação ao tempo será de 7,5 centímetros por segundo. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula 20. Muito obrigada.